Grandes empresas. E aí, como é que a gente chega nas grandes empresas, nas super empresas, né? Bom, é bom ter você por aqui. Nós estamos falando aqui sobre captação de recursos, a parte 2. Já fizemos aí 3 vídeos. Você assista, que é muito importante para você entender a sequência lógica aí dos nossos raciocínios. E esses vídeos são muito em resposta àquilo que os próprios inscritos aqui do nosso canal, do Instagram, as pessoas que a gente conversa no dia a dia também, tem nos sugerido e indicado para nós trazermos assuntos como esse. Enfim, quando se fala em captação de recursos, a gente tem aquela visão que eu vou falar, que para mim, né, que eu ainda considero muito engessada, né? Quando a gente pensa em captação de recursos, isso não é só algo que eu penso, mas outras pessoas também. Captação de recursos, a gente pensa naquela questão engessada, de editais, verba carimbada, projeto incentivado, tal, que tudo isso é válido, tudo isso é válido. Eu, particularmente, não sou amante disso, tá, gente? Eu não sou amante de editais, eu não sou amante de verbas carimbadas, não sou amante de projetos incentivados, embora eu acredito que tudo isso é importante e relevante para fazer a organização crescer e trazer sustentabilidade também. Ela sendo uma fatia do bolo, beleza, mas o grande problema é que às vezes esse é o fator predominante dentro das organizações. E aí, se um governo muda, se um governo altera qualquer decreto, enfim, qualquer portaria, qualquer legislação, ou sai, ou não tem a mínima visão de terceiro setor, a organização está comprometida. Então, por essas e outras razões que eu também não gosto, acho um valor, acho uma verba engessada, mas enfim, tiver que atuar, eu atuo, eu presto esse serviço, eu presto consultorias, mas não é a minha habilidade, não é a minha expertise nessa área, né? O que eu mais gosto de fazer, eu gosto mais de pensar na organização em si, na gestão da organização, não especificamente em projetos isolados. É claro que os projetos precisam de recursos, entenda o que eu estou querendo dizer, mas a organização em si também precisa sobreviver. Então a gente tem que pensar no macro, para que esse macro possa manter os projetos que existem dentro da organização. E aí, pensando nisso, a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para falar das empresas, né? Porque, bom, Suzana, se você não gosta de editais, né? A maioria dos editais, ou eles são públicos ou eles são privados, né? Mas se você não se identifica com isso, você não acha um caminho bacana, não que eu não faça, tá, gente? Eu faço, mas não é minha prioridade. O que eu entendo que uma organização solidificada, já com seu estatuto, CNPJ, né, as documentações, as certificações em dia, seja ela na sua área de atuação que ela escolher, como eu sempre falo aqui, a minha área de expertise é na política da assistência social, onde eu sempre trabalhei, ela pode sim desenvolver estratégias para chegar em grandes empresas, sim, com certeza, isso não tem problema nenhum. Mas a pergunta que eu faço para você é: a sua organização existe há quanto tempo? Há quantos anos? Dentro desse tempo de existência, você já mapeou os comércios que existem ao seu redor? Dentro desse tempo de existência, você já mapeou as empresas que existem na sua cidade? E quantas delas você visitou? Quantas delas conhecem o seu projeto? Porque assim, às vezes a gente quer chegar, vai, numa empresa como Coca-Cola, numa empresa como Ambev, a gente quer chegar numa empresa top, grande, como o IBM e tal, e não tem problema nenhum em relação a isso. Santander, outras empresas grandes, não tem problema nenhum. Klabin, né? Quem dera, Klabin, empresa top, maravilhosa, sustentável, hein? E não tem problema nenhum em chegar nelas. E é ótimo e maravilhoso. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar pequeno para depois a gente ir até um máximo, né? O tamanho grande. E aí muitas vezes a gente quer queimar etapas, a gente já quer chegar lá na ponta lá e falar com o diretor, o presidente da Klabin. Mas ele nem sabe da sua existência, ele nem sabe quem eu sou, quem nós somos, né? Como é que a gente vai chegar numa empresa assim? Então, para chegar em empresas grandes, comece pelas empresas pequenas, valorize as empresas pequenas, fidelize as empresas, os comércios, sabe? O empreendedor que está ali ao teu redor, que está acompanhando o que está acontecendo na cidade. Alguns, a maioria, né? Não, mas alguns tem gente que se preocupa com projetos, com programas, né?
procura conhecer quem são essas pessoas para elas se unirem ao teu trabalho. E aí é claro que você tem como meta médio e longo prazo chegar sim na presidência e conversar com aquele presidente top daquela big empresa que você admira. Você sabe que pode trazer bastante resultado financeiro para sua organização. Mas como você vai fazer isso? Eu já falei, acho que aqui em algum vídeo nesse canal, sobre o método VIC, né? Vínculo, interesse, né? Que a pessoa tem em relação à captação de recursos. E aí, nessa metodologia, você vai procurar conhecer pessoas e saber o quão próximo essas pessoas estão dentro dessa empresa grande que você quer chegar. Né? Então, essa é uma das estratégias. Estratégia também outra bacana é você usar o LinkedIn, muito LinkedIn, né, gente? No LinkedIn você entra lá no nome da empresa que você quer chegar e aí você vai ver na relação dos comentários quem são as pessoas. É claro que de primeira você não vai chegar na presidência, com quem tem poder de decisão, não vai chegar, é impossível. A não sei que você tenha uma pessoa que faça essa mediação já direta contigo, mas é importante saber quem são as pessoas que estão ali no dia a dia, no entorno dessa pessoa. E aí vai se aproximando dessas pessoas, fazendo amizade, fazendo relacionamento, mostrando o seu trabalho, vendo se outras pessoas da sua rede estão conectadas com essa pessoa. E aí automaticamente, gente, vai acontecer que você vai se relacionar, sim, com essas pessoas, né? Tá fora aqui da nossa área, não é da área do terceiro setor, mas eu também tô procurando aprender também sobre educação financeira, eu e meu esposo. E tem um rapaz chamado Fábio Baroni, que ele começou a investir em ações em empresas há muito tempo atrás. E a gente tem como referência aqui no Brasil o maior investidor de pessoa física, o Luiz Barça. E aí, um certo dia, ele entrou em contato, ligou e falou: eu quero falar com ele. E o cara atendeu ele. Deu certo, deu certo. Não sei se ele conhecia alguém que fez a ponte para ele, não sei da história toda. Mas o que eu tô querendo dizer é que tenha uma ponte para chegar até essa pessoa que tem poder de decisão. E aí, não vai acontecer da noite pro dia. Tem que ter um processo, tem que ter paciência. E não sei o que acontece com a gente, mas parece que a gente cai de paraquedas e acha que todo mundo tem que conhecer a gente, todo mundo tem que conhecer nosso projeto, todo mundo tem que apoiar. Não é assim, gente. Não é só a sua organização que existe no Brasil. Foi feito um levantamento aí, se não me engano, acho que foi o IDES, alguma coisa assim. Eu vi pelo Paulo Vergueiro, João Paulo Vergueiro. Nós temos mais de 860, 890 mil ONGs no Brasil, gente. É muita coisa. Muita coisa, né? E na minha compreensão, a gente tinha que reduzir e não aumentar. Quando mais a gente aumenta, mais a gente mostra que a gente ainda tem problemas que não foram resolvidos, né? Mas enfim, todas essas organizações fazem a mesma coisa que você faz. Corre atrás de parceiro, corre atrás de empresa, faz negócio social, faz lei de incentivo, faz emenda parlamentar, enfim, faz tudo, faz tudo. E aí, dentro disso, dentro dessa situação, a gente tem que entender que muitas vezes quando você chegou numa empresa, essas 800 e quase 900 mil ONGs já chegaram também, né? Já chegaram também. Então, claro que você vai chegar até elas, mas antes de chegar até elas, comece com as pequenas. Porque, às vezes, aquela grande vai sim fazer uma doação exponencial, mas é única. E, de repente, você pode contar com aquela doação daquela empresa que vai ser mensal. Nossa, Suzana, parece muito tópico, né? Você falando essas coisas, né? Terceiro setor tem muito disso, né? Idealismo, né? E amorosidade, humanização, tal, tal, tal. Mas, gente, o que eu tô falando para você aqui não é coisa que vem só da minha cabeça, não. Marcela Stravis pensa dessa forma, João Paulo Vergueiro pensa dessa forma, a maioria do pessoal da BCR, né, e outros professores também pensam da mesma forma, né. Claro que tem dois ou três tipos de pensamento, correntes, não tem problema nenhum. Mas eu tô dizendo o que eu mais identifico, o que eu mais gosto de fazer, né. É claro que se uma pessoa me procurar, pedindo ajuda e tendo dentro da minha expertise, eu vou fazer. Mas eu particularmente gosto de pensar na organização, na gestão da organização, e não de projetos específicos em si, porque isso acaba se tornando uma coisa muito pontual e carimbada. Então, grandes empresas, como chegar, elas estão aí do teu lado.
A maioria delas, muitas vezes, não grande na questão financeira, mas possivelmente grande na questão de parcerias para sua organização. Então, bora garimpar. Um grande abraço. Não se esqueça de inscrever-se para o nosso curso Elaboração e Gestão de Projetos. Link aqui embaixo aqui. Você entra nesse grupo do WhatsApp exclusivo, você vai receber todas as informações sobre o nosso curso. Grande abraço, tchau, tchau.